Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus te abençoe e continue te usando grandemente na obra, nesse tempo final, em nossa era, em nossa dispensação, a dispensação do reino. Uma saudação para ti, para tua esposa Ruth e todos os ministros reunidos lá em Cedar Juárez, Chihuahua, México, na congregação que o reverendo Luiz Gomes pastoreia, Luiz Gomes del Bosque, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, domingo 14 de abril deste ano de 2024. Uma saudação para os irmãos que nos visitam dos diferentes países. Que Deus lhes abençoe grandemente. Já o apresentaram. Que Deus os abençoe. E levem saudação de todos aqui até vossas congregações. O licenciado Francisco Guerra, sua esposa Norma, é um privilégio tê-los aqui de Cidade Vitória, e também o reverendo José Luiz Maldonado e sua esposa Flor, que Deus lhes abençoe grandemente. Para essa ocasião, temos o tema o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, que foi pregado 8 de maio de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico, e ele nos leu a Escritura de 1 de João, capítulo 4, onde nos diz da seguinte maneira: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, aí em Jesus Cristo ele escreve o Logos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Agora isso aplica para a sua segunda vinda também. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Podem se sentar, por favor. Nos diz no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 1 em diante diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, porquanto teu coração se elevou
e disseste: Eu sou Deus. Sobre o trono de Deus me assento no meio dos mares, e não passes de homem, não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Escreve 2 de Tessalonicenses 2. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes para ti riquezas, adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porquanto consideras o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Acaso dirás diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem, não Deus. Na mão do teu te transpassa, na mão do que te transpassa, da morte de incircunciso morrerás por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estive no Éden, jardim de Deus. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e teus pífaros no dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras o grande querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, enchestes o teu interior e violência, e pecastes. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, e diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. Aqui nos mostra no rei de Tiro, ou seja, ele está refletindo o diabo, do qual nesta mensagem, a trajetória da primogenitura do herdeiro de Deus e o herdeiro filho da livre, a trajetória da primogenitura e o herdeiro, o filho da livre, que foi pregado 13 de maio de 2001 em Villahermosa, México. Nos diz o nosso irmão William, falando-nos dessa escritura, aqui no rei de Tiro está se refletindo o diabo, querubim protetor,
esse arcanjo que esteve no céu. E agora podemos ver a forma na qual Deus mostra o que aconteceu no céu com este arcanjo chamado Luzeiro, que se chama atualmente Diabo, Satanás ou Lúcifer. Vejam, o que aconteceu no céu, agora acontece com um rei que está ungido pelo diabo e que o diabo se reflete através dele. É um reflexo do diabo esse rei. Um rei inspirado pelo diabo, onde todas as coisas que o diabo sente, as fez sentir esse rei. E a forma do diabo agir foi a forma que o diabo fez que esse rei agisse. Agora, essa é uma das formas em que o diabo se manifesta, se reflete e age na terra. É o ato de Satanás de se expressar através de um rei, de uma pessoa. Agora podemos ver que aqui está se refletindo também o que vai ser a manifestação do diabo no tempo final através do anticristo, do homem do pecado. Portanto, esse rei é um prototipo do anticristo, do homem do pecado, no qual estará o diabo encarnado em toda a sua plenitude. Portanto, os desejos do diabo, a ira do diabo, a raiva do diabo e toda a forma de ser do diabo vai ser expressada através do anticristo, do homem do pecado. No livro dos selos, na página 269, nos diz, 269 abaixo, diz: então, se ele é a palavra e o seu nome é a palavra é vida. Agora, o anticristo, qualquer coisa que começa com anti, significa que é contra. Anticristo, contra Cristo, a palavra. Tem que ser um credo ou denominação contra a palavra. Eu não vejo como pode se passar despercebido isso, entendem? Como pode ser? Correto. Anti é contra, tirar de. E assim é ele. Vem sobre um cavalo misturado. O vemos aqui na palavra de Deus e também quando estudamos as eras da igreja. Agora, aqui está mostrando nos selos, mostrando as coisas que aconteceram durante as distintas eras da igreja. Anti é contra a palavra. Então, você pode ver por que estamos tão contra os credos e denominações, porque estão contra a palavra. Aqui nós vemos na vida e morte chegando ao seu último encontro, o cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a um verdadeiro desafio. Em cima ele escreve: a cor original é igual o branco. E à direita desse parágrafo escreve o desafio. Aqui eu quero dizer algo. Pode ser que vocês não queiram crer, mas eu esquadrinhei para ter certeza. Só tem uma cor original, o branco. Qualquer outra cor é algo misturado. Cristo está sobre a palavra completamente branca e sem adultério desde o início. Amém. Toda cor seria branco se não houvesse intervindo alguma química. Amém? Glória. Toda a igreja estaria sólida sobre a doutrina apostólica da palavra, com Deus confirmando a palavra. Se não tivéssemos a mistura de credos e denominações, ali você o tem.
Agorinha eu me sinto regozijante. Sim, Senhor, só tem uma cor original, o branco. Nunca se misturou com denominações ou credos, não, Senhor. Lembre também, seus santos são vestidos em roupas brancas. Aí escreve em cima disso, vestiduras brancas é igual a palavra. Vestiduras brancas é igual a palavra. Seus santos são vestidos em roupas brancas, não misturados em credos e denominações. Encontramos que com os credos e denominações é de onde vem a cor misturada. Isso aqui é a cor original, onde ele vem montado. A cor original também está sobre o seu povo. E eles foram submersos no sangue, o qual limpou suas vestiduras e enviou as suas cores misturadas ao seu lugar. Porque fomos limpados com o sangue de Cristo. Os que são misturados se converterem em amarelo e foram à morte. Quando uma pessoa está doente, regularmente fica amarelada, ou os olhos. Isso mostra de alguma doença. É uma perversão misturar alguma cor com branco. Nisso se perverte a cor original, correto? Quando a única cor é branco. Depois você põe outra cor, está pervertendo a sua verdadeira causa. Amém? Então, se ele vem sobre um cavalo branco e ele é a palavra, ao misturar qualquer coisa com isso, já vai ser um credo. Acrescentar ou tirar uma palavra unicamente serve para perverter a coisa toda. Ó Senhor, me mantenha com a palavra. Aí do lado ele escreve em cima, assim, em cima, acrescentar a palavra de, e escreve é um credo, ou seja, de Deus, mas ele não termina. Acrescentar a palavra de é um credo. Não importa quão bom aparece, a verdade e o erro não pode se misturar. Não pode se misturar. Ou é assim, diz o Senhor, ou está mal. Não importa o que o Santíssimo Padre fulano de tal falou, ou São Bonifácio, ou arcebispo de Canterbury, seja quem for que diga, se é contra a palavra, então é perversão. Não pode se misturar. Você me diz, mas essa pessoa disse, não importa o que disse ou quão santo é, etc. Essa aqui é a única verdade direta que temos. Não tem igreja nem credo que contenha a verdade se está fora disso, a palavra. Mostre-me uma só que tenha a verdade. Me diga qual. Me mostre uma e eu vou te mostrar algo. Eu vou mostrar algo a você aqui na Bíblia. Qual é? Você provavelmente vai dizer pentecostais. Oh, irmãos, capte este pensamento de alguém aqui. É melhor deixar isso porque eu já vi que é um ponto delicado. Não é minha intenção prejudicar ninguém, mas eu queria deixar com que você soubesse que eu sabia no que estava pensando. Quando você mistura algo com o original, se converte em cor de morte. Como Jesus disse, da semente de mostarda, embora é a menor de todas, não se misturará com nada. A mostarda não se misturará. É mostarda genuína. Então, se apenas tem esta quantidade de fé, segure-a. Escreve a semente de mostarda aí no meio. Entre esses dois parágrafos. E o que eu vou ler? Aí escreve a semente de mostarda.
O que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida vindicada por seus santos ressuscitados que vêm com ele. Agora, como a batalha vai se desenvolver? Jesus disse: quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. E quem crê em mim, eu ressuscitarei no último dia e lhe darei vida eterna. Escreve em um corpo. Em cima de vida eterna, ele escreve em um corpo. Isso nos prometeu as Escrituras. Agora que vem Satanás pelos quatro ângulos da terra, com os protestantes, os católicos, e todos marchando assim à batalha de Armagedon. Escreve em cima, Armagedon. Bem, por aqui vem Jesus do céu, e aí escreve do céu, sexta dimensão, com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Eu sempre disse, se Deus enviou alguém, ele respaldará o que o tal diga. Ele respaldará e descreve Moisés e Elias. Se você é um embaixador celestial, todo o céu respaldará. E o céu consiste da palavra. Em cima da palavra escreve teofania. Então ele vem com os santos ressuscitados e aí ele escreve Moisés e Elias. Em cima de ele vem e escreve Moisés e Elias. Agora lembrem que tudo isso tem o cumprimento ali de depois que houve este juízo na sexta dimensão, ou seja, que o juízo da sexta dimensão vai ser antes da ressurreição, porque eles estão esperando ali a vinda do Senhor. E como estão esperando a vinda do Senhor ali, para depois vir à terra, isso ainda não aconteceu no céu. Ainda não chegou ali o personagem que eles estão esperando. Por quê? Quando esse personagem chegue lá, faltará apenas 3 dias e meio. E não aconteceu com nenhum mensageiro que foi até lá. O mensageiro que vai até lá é o mensageiro que antes esteve na terra, cumprindo Apocalipse 11. Vem? Ou seja, o que tem os ministérios de Moisés, Elias e de Jesus. O sétimo selo. Com a ida dele lá, depois vai acontecer a ressurreição. E essa escritura aqui nos mostra essa batalha de Armagedon, a qual, quando você lê ali Apocalipse 11, aí vê que esse confronto acontece e que o único em Apocalipse 17 e Apocalipse 19, aí vê todos os ângulos o qual estará se cumprindo esse confronto. Mas antes disso, também haverá um confronto, um desafio. Vejam, os diferentes momentos em que estas escrituras se cumprem. Na página 227 do livro das Eras, essa é 229, onde ele diz,
na metade do parágrafo ali, mas fui transportado e olhei para trás para ver a minha esposa e vi o meu corpo ali do lado dela. E então eu me encontrei num lugar mais formoso que jamais vi. Era um paraíso. Vi multidões de pessoas, as pessoas mais felizes e bonitas que jamais eu tinha visto. Todos pareciam estar tão jovens, de 18 a 21 anos de idade. Entre eles não tinha nenhum cabelo grisalho, nenhuma só ruga, nenhuma deformação. Ou seja, não tinha ninguém incapacitado nem nada. Todas as jovens tinham cabelo até a cintura e os jovens eram tão masculinos e fortes. Oh, como me deram as boas-vindas! Me abraçaram e me chamaram seu precioso irmão e me diziam repetidamente que quão contentes estavam por me ver. Imagine quando venham para cá, quão contentes nós ficaremos ao vê-los novamente. Essa alegria passarão para nós. Se eles ficaram felizes quando viram o irmão Branham, imagina quando o irmão William chegou lá. Como será quando voltem para cá? Vai ser algo muito glorioso. Vai ser uma alegria inexplicável. Do que Paulo falou, do que Jó disse, tu chamarás e eu responderei. Ouça, como todas essas escrituras falam, eu estou vendo cumprida em meu ente querido, está aqui. Está aqui novamente. E dirão, não vamos nos separar jamais. Vai ser um encontro para sempre. Dos encontros que jamais esqueceremos, como quando alguém vai viajar. A pessoa fica triste porque vai viajar e está almejando. Vai hoje e digamos que retorna daqui a um mês e já está contando os dias para que quando retorne. E sobe no avião, bom, quando é que tu vai voltar? Ainda não foi, está esperando que volte. Porque é o dia de alegria quando retorne a pessoa. Assim, vai ser com a ressurreição. Por isso ele diz na página 279, que diz dos selos, este grande dia de alegria. Vê? Enquanto tentava raciocinar quem é, enquanto tentava raciocinar quem eram essas pessoas, um que estava do meu lado disse, são teu povo. Estive tão surpreso e perguntei, esses são todos Brahma? E ele falou, não, eles são teus convertidos. Então ele apontou uma dama em particular e falou, está vendo esta jovem que tu estavas admirando há um tempinho? Ela tinha 90 anos quando tu levastes ela ao Senhor. E eu disse, ai, ai, e para imaginar que é disso que eu tinha medo? O homem falou, ali estamos descansando enquanto esperamos a vinda do Senhor. Vê? Aqui estamos descansando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E escreve aí Apocalipse 11, do 3 ao 12. Esperando o que é Apocalipse 11? Os ministérios de Moisés e Elias. E aqui pela página 229, aqui já 227, nesse parágrafo em cima do que li, escreve o paraíso, a sexta dimensão. Ali estão esperando a vinda do Senhor. E também escreve de 18 a 21 anos. Respondi, quero ver a ele. E ele disse, ainda não podes ver, mas muito em breve ele vem. E quando ele vier, virá a ti primeiro, e tu serás julgado segundo o evangelho que pregaste. E nós seremos os teus sujeitos. E ele continua relatando tudo isso. Agora vejam, aqui onde nós paramos, na 271 do livro dos selos,
a 12:71, diz: então ele vem com os santos ressuscitados e escreve Moisés e Elias, vindicando que a sua palavra é verdade, e escreve mensagem. Nesse parágrafo anterior ele escreve também embaixador celestial. E no azul ele também escreveu o embaixador do reino de Cristo, de Deus. Entre parênteses, o embaixador do reino de Cristo, de Deus. Satanás sabe que o abismo o espera. A morte vem sobre um cavalo amarelo e sobre os credos e denominações, ele os guiou a uma separação eterna de Deus. Cristo guiou a sua igreja à glória na ressurreição. Vejamos bem o versículo 8, já para terminar. E foi dado poder a quem? Bem, o anticristo é chamado morte, e o inferno o segue. Observe bem em seu plano, que é em 4 partes. E em algarismo romano ele enumera: 1. O cavalo branco, assassino espiritualmente, sendo o anticristo, foi uma matança espiritual. 2. O cavalo vermelho, assassina pela espada, com o poder político, quando a igreja e o Estado foram unidos. 3. O cavalo preto foi quando repartiu a sua doutrina e suas fornicações e vendeu suas orações e etc. Quando começaram 2 libras de trigo por um denário. 4. Um cavalo amarelo, separação eterna de Deus. Esse é o 4º ponto. E ali você vê o 4º de novo. Louvado seja Deus. Me permitem outros 10 minutos? Eu tenho tido tantas chamadas relacionadas com o fato de que eu estou pregando aqui, e surgiu tanto fanatismo quanto Elias, até que, pois a verdade é que tenho posto a perder com tanto falar, mas que Deus me ajude para ajudar vocês, para que vejam o que eu estou olhando. Faça um esforço. Aí ele escreve do fanatismo, o fanatismo quanto a Elias. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. E agora, assim como Cristo venceu o diabo no céu, em sua primeira vinda também o venceu e o vencerá nesse tempo final. E os que estão com Cristo, que foram redimidos pelo sangue de Cristo, vencem o diabo por meio do sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, tendo um quadro claro de quem é o diabo e de quem é Cristo, Cristo é o primogênito de Deus e também é unigênito de Deus. Mas o diabo quis tirar-lhe esta bênção da primogenitura de Cristo, mas não pôde. Mas o diabo fez uma guerra contra Cristo e contra as hostes celestiais de Cristo, para tentar tirar-lhe o principado, porque nessa bênção da primogenitura está contido o direito a governar o universo completo, incluindo a terra. Em uma anotação, ele escreve ali neste estudo bíblico, escreve o reino de Cristo, o reino do anticristo. Lembrem, em Mateus 4, onde encontramos aí que Jesus foi tentado. Mateus 4, vamos ver. Mateus 4, versículo 8 diz: novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Veja, mostrou a ele os reinos desse mundo, o qual vemos em Apocalipse capítulo 15, o Apocalipse capítulo 11, versículo 15, onde diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo. Ou seja, os reinos desse mundo passarão a ser do dono original. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora aqui nessa anotação ele escreve: o reino de Cristo, o reino do anticristo, do qual é escrito, onde ele escreveu: reino e trono de Miguel e reino e trono de Luzbel, são os dois que têm reino e trono. O de Gabriel ele escreve reino. Agora, e aqui ele escreve, continua escrevendo, escreve reino de Cristo, reino do anticristo, e escreve dois reis e dois reinos. Não pode estar ao mesmo tempo reinando. Agora continua dizendo nosso irmão William aqui: o rei que tem a primogenitura é o que tem todo o direito para ser o rei dos céus e da terra, e para Deus, por meio dele, se manifestar, e Deus, através dessa pessoa, desse rei, governar o universo completo, porque Deus é o rei do universo. Mas ele estabeleceu que governará no milênio e na eternidade através de um rei. E tem que ser um rei que tenha primogenitura. E Cristo é esse rei que tem a primogenitura. Portanto, tem o direito a ser o rei dos céus e da terra. Porque o que tem a primogenitura é o herdeiro. E, consequentemente, é o que governará os céus e a terra. Esse é o que se sentaria no trono do Pai e, consequentemente, seria um instrumento no qual o Pai Celestial, Deus, estaria e desde ele governaria o universo completo. Aqui tem outra anotação em um estudo bíblico, onde ele escreve ali: dois príncipes e dois reinos para governar a criação. E embaixo, o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o diabo, o anjo da morte, da ciência, do bem e do mal. Estes são estes dois arcanjos. Agora vejam que não podem estar os dois para governar a criação. Nessa mensagem das 70 semanas de Daniel, neste livro, nos diz. Agora lembre, vamos ver aqui, tinha outro lugar onde ele escreveu. Antes de ler aqui, vamos ter esse aqui também. Nesse outro estudo bíblico também nos escreveu, escreve Adão, Cristo, a árvore da vida eterna, Eva, a igreja, a serpente, embaixo o diabo, a árvore da ciência, do bem e do mal, da morte.
O diabo se encarnou na serpente e se reproduziu através da mulher, Eva. Ela estava desenhada de tal forma, como luzeiro, entre parênteses, que podia trazer vida de Adão ou da serpente, do primeiro que chegasse a ela. Teria o primogênito e formaria um povo que governaria. Agora lembrem que Adão não esperou que essa árvore se fizesse carne. Nesse também, aí do ladinho, desse estudo que lemos em primeiro, aí tem uma anotação também: o diabo se fez carne na serpente e se reproduziu por Eva. A árvore da ciência do bem e do mal, a serpente é igual o diabo. Adão é igual Cristo, a árvore da vida. Cristo tinha que se fazer carne em Adão. E vejam também um pouquinho mais abaixo, lembrem, são os dois espíritos. Começaram desde lá, escreve anticristo, Caim, a besta, Abel, Cristo, a igreja noiva. E mais abaixo escreve Esaú, Roma, denominação, Jacó, Israel, a igreja. Veja que sempre vão essas duas linhas. Agora vamos aqui no livro das 70 semanas de Daniel, na página 66, que seria 74, 75. Vamos ver, 77 seria outro livro. Deste a 66 nos diz: agora não devemos tomar algo que um homem disse. Agora não tem uma escritura para provar isso. Assim que, como eu poderia receber isso? Bem, vamos averiguar o que realmente é o selamento. Vigie, ele vem para fazer isso, selar a visão e a profecia. E escreve: cumprir a segunda vinda do Senhor. Como se sela a visão e a profecia? Cumprindo a segunda vinda do Senhor. Agora vamos retornar ao livro de Daniel, onde estávamos. Aqui no livro de Daniel encontraremos justo o que dizia. Agora, voltamos a Daniel capítulo 12. Agora, como chegamos a Daniel? Agora poderíamos começar e ler desde quando você vá para casa, e eu quero que você leia desde o primeiro versículo em diante. Vamos ler desde o versículo 1 ao 4. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos do teu povo. Agora, este é o fim do tempo. Será tempo de angústia, o qual nunca foi desde da nação. Isso é quando o anticristo, o cavaleiro do primeiro selo, aí ele escreve do lado 666, sai. Quando ele toma o seu lugar, ainda até este tempo, não no tempo quando Tito tomou os muros de Jerusalém, aquilo foi um sítio. Vigie quando esse anticristo, esse príncipe que estava por vir, vigie quando ele venha. Até o mesmo tempo, mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se encontrarem escritos no livro. E escreve do lado esquerdo aí 144 mil. Aleluia, o teu povo Israel será escrito em um livro, e muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão perpétua.
Como no mundo podia isso ter sido quando Tito tomou os muros de Jerusalém? Como isso poderia ter sido? Isso não poderia ter sido, vem? Ele está falando do fim do tempo na ressurreição. Isso é correto? Agora, ele escreve a ressurreição. E os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça, a multidão, como as estrelas a perpétua eternidade. Escutem, aqui está o verdadeiro selamento, mas tu, Daniel, tranca as palavras e sela o livro até o tempo do fim. O que é isso? Oh, aleluia! Veja, você vê, classe, essa revelação de Jesus Cristo e do seu poder e da sua vinda, do fim do tempo, quando foi selado até esse tempo. Isso é o que ele veio fazer. Isso está escondido dos sábios. Não é estranho que eles queiram aplicar o selamento ali atrás a esses profetas e tudo ali atrás. Ele escreve aí do lado o selo, escreve o sétimo, ou seja, o sétimo selo, o selo sétimo da vinda, a vinda do Messias. O sétimo selo da vinda, a vinda do Messias. Isso não é lógico, mas a visão, esta visão esteve selada até aqui agora. E aí é onde eu estou pondo a minha fé, que Deus revelará essas 70 semanas. Amém. Sela, ele disse, até o fim do tempo. Fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Aí nesse parágrafo que ele escreveu, o sétimo selo da vinda, a vinda do Messias. O que ele fez? Selar a visão e a profecia. Daniel havia profetizado essas coisas. Ele tinha visto em uma visão. O anjo desceu para selar a visão e selar a profecia. Eles podem ver, mas não podem entender até o tempo do fim. O fim do tempo. O que é esse fim do tempo? O fim da semana 70ª, quando este príncipe anticristo será revelado nesse tempo, se fazendo Deus. Ele escreve o fim do tempo ou fim da semana 70, do lado direito. Aí também escreve do lado esquerdo. Quando está selado, é igual. Podem lê-lo, mas não entendê-lo. Como o sétimo selo, quando foi falado, na forma em que o irmão Branham falou no livro dos selos, o sétimo selo, que ele disse que o Espírito Santo disse, para, não prossigas, e ele disse que tem coisas que não seriam faladas senão quando ele venha, na 483 por aí. E tudo que a igreja iria necessitar saber quanto à sua vinda, vejam, podem ler tudo isso, mas enquanto estava selado, ninguém podia entender o que era, podia interpretar, imaginar coisas, mas quando então Deus cumpre, aí é que se vê o que era, o que estava nesse selo. Daniel justamente terminou, este é o último capítulo de Daniel. A irmã Simpson me falou esta tarde, ela disse, irmão Branham, eu li o livro todo de Daniel. Eu não sabia mais quando terminei que quando comecei. Aqui está, irmã Simpson. Se você está aqui essa noite, eu creio vê-la sentada ali. Eu nunca disse nada no trailer. Eu guardei a minha paz porque pensei que talvez chegaríamos a isso. Mas a visão que Daniel tinha visto ali no rio foi selada até o fim do tempo. Isso é, deixe-me seguir adiante e ler aqui. Vê tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Passarão muitos e multiplicar-se-á a ciência. E eu, Daniel, olhei, eis aqui estavam dois, um dessa parte, à margem do rio, e a outra margem do rio. E um disse ao varão vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas?
Agora escutem. E ouviu o varão vestido de lenços que estava sobre as águas do rio, o qual ergueu a sua direita e a sua esquerda ao céu e jurou pelo vivente nos séculos, que será por tempo, tempos e a metade. Reticências. Agora estamos chegando bem. Exatamente, tempo, tempos e a metade. Agora vigie quando cheguemos às 70 semanas de Daniel, como isso sai. Isso é quando os mistérios vão ser revelados. Correto. Tempo, tempos e a metade, quando ele, pronome pessoal agora, o anticristo, será cumprido o espalhamento do poder do santo. Isso é quando ele rompe o seu pacto na metade da semana. Todas essas coisas serão cumpridas. Amém. E ele escreve o pacto, à esquerda do pacto, com os judeus, a metade da semana. E escreve à esquerda. Todas essas coisas serão cumpridas. Amém. Eu ouvi, mas não entendi. Então eu disse, Senhor meu, o que será o cumprimento dessas coisas? E disse, anda, Daniel, que essas palavras estão seladas e trancadas até o tempo de... A congregação diz, o fim. Oh, não esqueçam disso, até o tempo do fim. Muitos serão limpos e embranquecidos e purificados, mas os ímpios operarão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. A mensagem do tempo do fim o revelará. A era da última igreja, e escreve aí o tempo do fim, o da semana 70, a mensagem de Apocalipse 11. Glória, aí está. Oh, uau, me sacode pensar. O mistério, as coisas que a igreja no mundo vem os seus olhos e diz, isso é nessa era. O mistério de quem foi Jesus Cristo não é uma terceira pessoa, não é a segunda pessoa, não é a terceira pessoa, senão a pessoa de Deus. Todos esses outros mistérios de Deus serão revelados porque está escrito aqui nesse livro. E será revelado à geração do tempo do fim. E desenha à direita uma pirâmide e escreve geração, ou seja, a era de pedra angular. Eles não podem vê-lo nos seminários e escolas e denominações, mas que os judeus poderiam ver a Jesus vindo, a Jesus sendo o Messias. Não é estranho que eles tentem pensar que você é louco? Não importa que eles pensem que você é nécio, não é estranho que eles não possam entender, porque você não gagueja com eles, mas há uma visão por trás disso, uma palavra de Deus que foi revelada para pôr com ele a igreja em ordem. E escreve Apocalipse 4:1 e desenha uma pedra angular e as eras, uma igreja em ordem para o rapto e a ida à casa. Sim, muitos correrão daqui para lá e o conhecimento se multiplicará. Certamente. Agora, qual é a outra coisa que seria conhecida? Veja as igrejas hoje, aqui está. Eu espero que isso não o incomode, mas eu tenho que dizê-lo. Fazendo, nesse dia se levantará um anticristo. E escreve 666. Agora, lembrem, quando cheguemos aos selos, esse anticristo cavalga através desses selos. Daniel falou disso aqui, o príncipe que viria, ele seria cortado. Jesus faria expiações por seu povo, mas esse príncipe que pararia, que causaria abominação, para fazer desolação, esse foi Roma por meio de Tito. E nesse tempo, é um príncipe que sai de Roma que o fará. E ele será revelado nesses últimos dias. Agora escute, se fazendo a si mesmo Deus, como o Espírito Santo nos adverte em 2 de Tessalonicenses, o segundo, vamos justo a ele, 2 de Tessalonicenses, e então não terá minha palavra, senão a palavra de Deus. 2 de Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 12. Vejamos 2 de Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 12, vamos ver. Começamos em cima disso, o versículo 7, porque já está operando o mistério da iniquidade. Isso é Paulo falando pelo Espírito Santo. Apenas espera que seja tirado do meio que agora impede. Quem é esse aqui?
Ninguém sabe. O Espírito Santo é o que impede. E quando então será manifestado aquele iníquo? Quando? Justo no tempo quando o Espírito Santo está sendo tirado, o qual está se equipando para sair agora mesmo. Para que está partindo? Tomando a igreja com ele. Manifestado. Paulo falando sobre a inspiração. Paulo falando sobre a inspiração, a qual o Senhor matará com o espírito da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Ao iníquo, com certeza, aquele iníquo cujo é segundo a operação de Satanás, com grande potência, poder, sinais e milagres mentirosos. Nós somos a maior igreja, temos isso, temos aquilo, já consolidados juntos, vê? Somos o maior, milagres mentirosos, e contudo, de iniquidade nos que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para serem salvos. Portanto, pois, Deus lhes envia a operação de erro, para que creiam na mentira, creiam a mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes consentiram a iniquidade. Esse foi o caso de Miqueias, onde se permitiu nesta mesma mensagem, Micaías, aí nos fala, na mensagem de hoje nós já vamos ver, porque vejam, aí tem uma parte onde ele diz, não pode contradizer um profeta que outro profeta já disse pela palavra de Deus. Portanto, o que tinha a palavra de Deus verdadeiramente era Micaías. Aí nós já vamos ouvir. Agora, continua dizendo. O entendem? Oh, uau! Agora Paulo falando, o tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido, o seu Espírito, o seu nome, a sua graça, todos esses grandes mistérios que estão saindo agora, planos para a sua igreja irem no rapto, o derramamento do Espírito Santo fez isso. Isso é o que ele fez nos últimos dias. E escreve a fé de rapto, o sétimo selo e o nome. E também ele escreve à direita quando o selo de Deus está sendo conhecido, ou seja, o sétimo selo. Agora continua dizendo, nessa mensagem, Deus não pode mudar, que foi pregado 10 de julho de 2003 em Cali, Colômbia, nos diz. E agora estamos na era afilada. Lembrem que o anticristo, em cada era do passado, também operou contra Cristo e sua igreja e fez as suas imitações para tentar se fazer passar o anticristo com o seu povo como a verdadeira igreja do Senhor e como o verdadeiro grupo de Deus. Isso é uma parte onde a palavra das palavras à noiva, ele nos fala ali desse veneno que corre pela igreja. Diz, você não faça parte disso, não seja parte disso. Isso ele pregou na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, do qual o irmão William nos tinha dito, tenha em sua Bíblia como marcador. E veja, aí ele nos fala, em uma partezinha, agora recordarão isso, o inimigo virá, e quando faça, aproxime-se o máximo possível um dos outros. Aquele que o diabo está usando como inimigo se afastará de você ou entrará para ser um de vocês. Isso é tudo.
Vamos ver que partezinha aqui fala. No próximo parágrafo, se você pensa que algum irmão ou irmã está meio errado e diga, Senhor, nunca permita que nasça em mim raiz de amargura, porque isso afetará ele e também tiraria Cristo da minha vida. O veneno venenoso de ciúme e ódio afastará imediatamente o Espírito Santo de você, o afastará daqui do tabernáculo. Isso eliminará o Espírito de Deus e o afastará daqui, prejudicará o seu pastor, fará isso tudo, você vê? Não façam isso, melhor juntem-se o máximo possível, aproximem-se, apertem-se, assim como o irmão testificou, o ministro aqui na outra noite sobre o que ele viu em uma visão que se aperta sobre toda a armadura de Deus. Ponha, ajuste-se, ajuste-a, junte-se assim, um com o outro, amem-se uns aos outros, fale bem um do outro, falem coisas boas um do outro, e então Deus o abençoará. Agora vejam, o primeiro parágrafo também, aí ele fala algo, sobretudo amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, não importa o que o diabo procure dizer. E tu diz, mas como vai ouvir o diabo? Pois através dos seus instrumentos, seres humanos também. Mas agora vocês são um grande grupo, doce e amoroso, mas lembre da minha advertência, Satanás não vai permitir que continue assim, não, Senhor, ele vai disparar com tudo, mesmo que tenha que trazer alguém que sirva de instrumento, ele vai trazer um crítico, o incrédulo, e vai colocar para fazer com que aquela pessoa tenha companheirismo com você, sob a calmaria, então encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso, mas não tome parte nisso, não tenha nada a ver com isso, se mantenha amoroso, amável e cuidadosos um para com os outros, e aí é o que nós já lemos, mas vejam, essa advertência que o Espírito Santo nos dá aí, pelo nosso irmão Branham, continua dizendo, lembrem que o anticristo em cada era do passado também operou contra Cristo e sua igreja e fez as suas imitações para tentar se fazer passar o anticristo com seu povo como a verdadeira igreja do Senhor e como o verdadeiro grupo de Deus. No livro de citações, o parágrafo, vamos ver aqui o 3, página 43, parágrafo 349, diz, cada avivamento produz um par de gêmeos. Um é um homem espiritual, o outro é um homem natural, da terra. Eu me uno à igreja, eu sou tão bom como qualquer um. E isso é o que esse avivamento produz, é o que cada avivamento produz. E ele escreve aí, cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. Eu vou repetir. Cada avivamento produz gêmeos. Caim e Abel, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. E abaixo deste parágrafo escreve Cristo, o anticristo, mais abaixo e mais abaixo. Os avivamentos trazem gêmeos.
Agora continua dizendo, agora na era afilada, que é a era da pedra angular, na era apontada, por um lado o diabo estará com os seus, e vai chegar o momento na qual o diabo vai plenamente se encarnar no homem do pecado, no anticristo, e vai ser a besta. Mas por outro lado, Cristo prometeu algo muito importante aqui, e vamos ler. Na página 352 do livro dos selos diz: e acontecerá. Vamos na página 352 para ver. Aí essa leitura que o nosso irmão William vai fazer, onde ele nos escreveu ali, diz o irmão William desta porção: e acontecerá que no tempo quando o anticristo vem em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelos: Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. E onde diz, Deus também virá em sua, e ele escreve com Moisés, ele diz, em sua plenitude para redimir-nos, ele escreve transformar-nos. E escreve também aí do lado, Deus vai vir em sua plenitude em Moisés e Elias para nos redimir, para nos transformar. Agora vejam nesta mensagem também que ele pregou, intitulado Meu Conselho Pastoral, no dia 27 de janeiro de 1980, diz: os que tentaram tomar o lugar de Moisés tiveram problemas com Deus. Os que tentaram tomar o lugar de cada mensageiro de cada era, tiveram problemas com Deus. E nós devemos entender que o quarto Elias disse que a todo avivamento segue uma onda de loucura. E é por isso que todos os ministros e todos os irmãos têm que se cuidar muito quando tem da parte de Deus uma bênção, porque então, assim como Deus tem liberdade para se manifestar conforme a lei de Deus, o inimigo também tem a sua liberdade para se manifestar, porque quando Judas veio, quando Jesus veio Judas, quando veio Moisés, veio Janes e Jambre, e veio Datã e Coré. Ou seja, que sempre que o Espírito de Deus vem para se manifestar, o Espírito do Anticristo, o Espírito diabólico vem para interromper a obra de Deus. E o que se deixa tomar de um espírito mau, então corre o perigo de ser um instrumento de um espírito maligno para interromper o plano de Deus. E se não percebe a tempo de que tomou um espírito mau para agir, para interferir na obra de Deus, então continuará acrescentando erro sobre erro, falsas revelações sobre falsas revelações, que nunca vai estar de acordo com a mensagem que o mensageiro estará trazendo, o mensageiro desta dispensação. E então, para que então a pessoa traz revelação, se não é alguém escolhido para trazê-la? Porque então vai estar fazendo um serviço a Deus fora da vontade de Deus, o qual sempre trouxe morte. Morte trouxe no tempo do Davi, morte espiritual traz a esses tempos na qual vivemos, nesses tempos em que vivemos. Portanto, eu tenho sabido de todos esses problemas que tem havido no meio do povo de Deus, mas eu sempre aconselhei, dei conselho pastoral que tenho tido que dar, para que não sigam em frente, trazendo coisas que Deus não deu para a nossa era ou nossa dispensação. E esse conselho eu também dou hoje. Vejam, o que nos tinha dito? Que viria um avivamento para a igreja e uma grande carpa catedral, e nos falou até como fazer. O que faltava era que dissesse, bom, ele nos falou tudo, e conecte-se com a carpa até acompanhar o devocional. Mas alguns são tão cabeça dura que nem falando a eles, como sempre tropeçam com o véu de carne. Não, isso não pode ser desse jeito, é do jeito que eu estou pensando que é. E aí, levam a muitas pessoas, o qual também são cegos.
E sempre tenho recomendado que esperem, que segurem, que se querem saber de algum tema, então ore a Deus para que Deus então dê a conhecer conforme a ordem que Ele tem estabelecido. Qual é a ordem que Deus tem estabelecido de cada era, em cada dispensação? Amós 3,7. Não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Essa é a forma, essa é a maneira. E se dá a conhecer conforme a ordem que Ele tem estabelecido, então não vai mudar, voltar atrás depois que seja revelado, mas se muda, mas se caminha, eu vou ler de novo. E se Ele dá a conhecer conforme a ordem que Ele tem estabelecido, então não vai caminhar para trás depois que seja revelado, mas se caminha sem ter vindo a revelação conforme a maneira na qual Deus disse que Ele trará, então tem que caminhar para trás toda vez, e depois caminha para frente em outra coisa, e depois para trás, e nunca vamos chegar onde temos que chegar. Vamos estar sempre como? Confusos, crendo em uma coisa hoje e amanhã falando, eu estava errado, tem que ajeitar isso, porque eu estava errado. Ou se a pessoa não quer reconhecer que se enganou, então fala, bom, eu não creio dessa maneira e não dou meu braço a torcer. Como nós lemos na sexta, e um extrato que o irmão William disse, que pelo orgulho, eles preferem falar, não, isso está errado o que está acontecendo aí. Quem está enganado, falando a pessoa, o que está enganado é o precursor ou é o precursado? Então, lança de lado a revelação, o que trouxe o precursor, o que o precursado trouxe, e então implantam a sua própria revelação, e Deus não vai estar nisso. E como Deus não vai estar, então tremendo problema tem com Deus, e tremendos problemas tem o povo de Deus que esteja sob esse ministério, o qual está sendo usado por esse espírito de erro, que são ministros, se deixam usar por esses espíritos de erro, espírito de mentira, porque o diabo, como ele é um mentiroso, então essas pessoas se convertem em mentirosos também. O nosso irmão William continua dizendo na mensagem, Deus não pode mudar. E agora vejamos também na página 146 do livro dos selos, onde também nos fala desse mesmo e nos diz da seguinte maneira, o último parágrafo diz, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Aí nessa página 146, aí é que ele escreve, o Espírito Santo encarnado em um homem. Agora vejam também aqui em uma anotação de um estudo bíblico, ele escreve ali, vamos ver, esse estudo bíblico é o de hoje. Eu preparei esse aqui. Vejam. Estes estudos bíblicos nem imaginávamos que estávamos nos preparando para nós mesmos. Faz uma cópia para mim e faz uma para ti. E o mesmo estudo bíblico que nós estudamos para colocar a ele, que ele nos pregou essa mensagem tão importante, veja, ele nos deixa com anotação e tudo, e agora estamos desfrutando desses estudos, onde tem muitas revelações ali, que era para dar a conhecer nesse tempo, sob carpa. Aí ele escreve, para herdar o trono de Deus no céu, e o trono de Cristo, o trono de Davi, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é igual, se encarnou em Jesus e se fará carne de novo.
E embaixo disso ele escreve: para herdar o trono de Satanás, o espírito do anticristo é igual. Em Judas se encarnou como antiga serpente e vai se fazer carne no homem de pecado, no anticristo. Agora nesse, vejam. Vamos continuar um pouquinho mais adiante. Porque aqui, vamos ler de uma vez na mensagem o terceiro Êxodo, aí na página 41, nos diz: quando Pedro esteve na prisão, o pilar de fogo entrou e abriu as portas e o tomou e levou fora. Isso é verdade. Onde esse pilar de fogo os guiou? Agora lembre, Moisés não era o pilar de fogo. Ele era um líder ungido sob esse pilar de fogo. E o pilar de fogo apenas vindicou a sua mensagem com sinais e maravilhas. E escreve: líder ungido com o pilar de fogo. Ungido. E esse pilar de fogo os guiou à terra que Deus lhes prometeu, onde Ele mesmo seria encarnado entre eles algum dia. E escreve: feito carne. Ou seja, esse pilar de fogo que os guiou se faria carne algum dia no meio do povo hebreu, onde se cumpriu a primeira vinda do Senhor. Isso é correto? O que eles fizeram? Murmuraram, se incomodaram e todo o resto, para mostrar que era sob o sangue de um cordeiro ordinário. Mas desta vez, glória a Deus, o pilar que vemos entre nós, o pilar de fogo, vai nos guiar ao milênio, onde retornará o seu povo neste grande reino milenial depois deste êxodo, onde viveremos eternamente com Ele e para sempre. Tem a palavra do Pai sempre prova que isso é correto. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui, na mensagem Deus não pode mudar, diz: e agora, no grupo do joio, os filhos do mal, o diabo se encarnará em um homem, e esse homem vai ser o homem do pecado, o falso profeta, o anticristo, e virá a ser a besta, o diabo encarnado em um homem, que será esse homem a cabeça do joio, ou seja, a cabeça do povo do joio, a cabeça dos filhos do maligno. Mas o Espírito Santo está prometido para ser encarnado no último dia também. E diz a leitura que tivemos: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Também no livro dos selos, na página 252, aí nos diz: então, ele está contra a palavra, e por isso é anticristo. Mas o anticristo, mas um espírito não pode ser coroado, por isso não recebeu uma coroa no início, senão apenas um arco sem flechas. Mas depois, quando chegou a hora da coroação, então ele chegou a ser o falso profeta do seu mesmo ensinamento anticristo, entendem? E escreve: um espírito não pode ser coroado. Depois recebe a espada, porque une seus poderes e não tem que pedir permissão a ninguém. É o governante do estado e do céu. Recebeu a sua tríplice coroa e inventou a ideia do purgatório, um lugar onde iriam morrer ao morrer, e se tinham dinheiro e queriam pagar, pois ele podia orar para que saíssem de tal lugar, porque tinha o poder para fazê-lo. É um vicário, certamente. Ele toma o lugar de Deus sobre a terra. Aí escreve 2 de Tessalonicenses, de 1 ao 8,
Isso é tão claro, encontramos em todas as partes da Bíblia, até podemos contar o seu número. Aqui está o número 4, não o número 3, mas o 4. Agora, vamos ver em Apocalipse 12, 13. E quando viu o dragão, que ele havia sido lançado à terra, perseguiu a mulher que havia parido o filho varão. Agora vemos que foi lançado à terra e se encarna, como espírito anticristo em um homem. Então, esse homem muda de uma coisa a outra, muda de espírito anticristo a falso profeta, e depois chega a ser a besta. É igual como cresce a igreja. A sua igreja foi de anticristo a falso profeta, e na grande era que está por diante, aí desenha uma flecha e uma pedra angular e as eras, e o que está por diante, a besta se levantará. Assim a igreja verdadeira vem pelo caminho de justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, o qual é Cristo nas pessoas. Agora continua dizendo, ou seja, que haverá 2 homens na terra nesse tempo final, os quais se encarnarão os 2 espíritos maiores. Em um se encarnará o diabo e no outro se encarnará o Espírito Santo. Também na página 134 do livro dos selos diz, e notem, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, vejamos na página 256, lembrem que assim, se vai se encarnar, então tem que ser em um corpo de carne. Se tem que se encarnar, tem que ser em um corpo de quê? De carne. E se vai se encarnar, tem que ser em um homem. Mas claro, não canta um galo, como diz aqui em Porto Rico. Página 256 diz, pelo centro da página, mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e vai ser completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E veja na página 4b do livro de citações, o que nos diz ali. Parágrafo 41. Se ele é o mesmo, ele tem que fazer todas as coisas do mesmo jeito, exceto em seu corpo físico. Agora, esse corpo, quando vem, o tempo não será mais. É Deus em metamorfose, mudando de máscara. Quantos sabem disso? Quando Jesus vier em seu corpo literal, mas agora ele tem vindo na forma de Espírito Santo. E ele escreve em cima, a vinda do Senhor em corpo físico, o tempo não será mais. Continua dizendo, e na página, o irmão William está lendo todas essas porções, e na página 131 diz o primeiro parágrafo diz, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um nome novo. É por isso que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada, vai ser revelado nos trovões. Observe o mistério, ele vem cavalgando, tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem disso, tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. E estava vestido em uma roupa salpicada de sangue, o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão nos céus o seguiam em cavalos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as pessoas. E ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa ao lagado o vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestidura e em sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 13 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. E agora vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 com uma espada e vem para reger. Aí, nessa leitura diz, e os regerá com vara de ferro. E agora,
temos visto que o reverendo William Branham é o precursor daquele ao qual ele está preparando o caminho. E agora ele diz que essa passagem, Cristo vindo sobre um cavalo branco, será a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. E agora, em um homem será vista então a espada que é a palavra, a espada que sai da sua boca. O reverendo William Branham, falando no livro dos selos, página 479, diz, orando, diz, vamos ler aí também? Rogo que me ajudes, página 479 do livro dos selos, rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim eu possa levar a mensagem até onde me ordenastes levar. Logo, quando chegue o meu tempo de descanso, quando chegue o rio e chegue em minhas ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. E aí ele escreve, nessa última oração que eu li, Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E também esse livro aí ele escreveu, a espada do rei, entregá-la a outro. E 2 pontos de interrogação. O nosso irmão William continua dizendo, e não era o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse o que com a espada que sai da sua boca fará essas coisas? É que essa espada vai ser outorgada ao vencedor e a regerá com vara de ferro e serão quebrantadas como o vaso do oleiro, como eu também a recebi do meu Pai. E agora, essas profecias, vejam, depois para o seu cumprimento, tem que se fazer carne, e então estaremos vendo o cumprimento dessas profecias, a palavra tem que se fazer carne, e isso será o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Verbo. O Verbo, a palavra encarnada em um homem. E depois também diz, lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é Cristo, o qual em Apocalipse 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar-vos estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo dará a estrela da manhã, ou seja, que esse vencedor vai receber a Cristo em sua segunda vinda, e Cristo vai se manifestar através dele, ele vai ter a estrela resplandecente da manhã, e através dele, Cristo vai manifestar o seu poder. Através dele, a espada de 2 gumes da palavra estará sendo manifestada. Isso é assim, porque Deus não pode mudar, ou seja, não pode mudar a forma na qual Deus o faz, através de um véu de carne. Na página 186 do livro dos selos, nos diz, agora observem o que Jesus disse, todos os que tomarem espada, bem, agora, cavaleiro do cavalo vermelho, aqui está o que te vem, o que toma a espada, tu provavelmente matastes mais de 68 milhões através dessas eras, mas Jesus disse, quem tomar a espada, por espada perecerá. Observe bem, da sua boca sai uma espada aguda. Hebreus 4,12 diz, a palavra de Deus é mais penetrante que toda espada de 2 fios e que alcança até a medula e os ossos, o que a palavra faz, decide o pensamento do coração. E da sua boca sai uma espada aguda para com ela ferir as pessoas, e ele regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestidura, em sua coxa, tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11 ao 16. Como impostores contra a palavra de Deus, e porque esses não concordavam com eles, Satanás colocou e uniu seus poderes políticos e seus poderes espirituais e formou uma igreja
que chega a toda a nação. E depois de descer do seu cavalo branco e subir ao cavalo vermelho, saiu com a sua espada e matou a vários milhões de pessoas. Mas Deus disse que a mesma coisa que ele perverteu ou tentou perverter com o seu falso ensinamento, esta mesma palavra de Deus se levantará com poder, saindo dos lábios de Jesus Cristo. Veja, pela palavra falada. E acabará com ele. E tudo o que foi antes. Amém. Ali está o segundo selo. E ele escreve aí do lado: a espada do diabo é igual os dogmas. Continua dizendo: se a palavra esteve na boca de São Paulo, porque vinha dizendo, isso é assim, porque Deus não pode mudar. Se a palavra esteve na boca de São Paulo e de cada um dos anjos mensageiros até o reverendo William Branham, agora o reverendo William Branham disse: concede-me ser honesto, sincero e verdadeiro e levar a mensagem até onde eu devo levá-la. Depois, quando as ondas cheguem em mim, permite entregar essa espada a outro que leve a mensagem. Vê? Ele tinha escrito. Deixa eu ver se eu trouxe. Onde ele nos escreveu que viria outro. Se o tem por aí, devem segurar, porque deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, está aqui. Depois de mim vem outro, ele escreve. E ele escreveu também: como pode entregar essa espada a outro que leva a verdade? Agora vejam, cada mensageiro, veja, em cada era, esteve de um, passou ao outro, ao outro, ao outro, e o que o irmão Branham já diz aí, e aqui o irmão William está citando e diz: mas o que a entrega é Cristo, o Espírito Santo, o qual havia entregue a cada mensageiro. Foi passando de mensageiro a mensageiro, e para esse tempo final estará naquele mensageiro que Cristo terá em sua igreja, na etapa da era de pedra angular, a etapa gloriosa da igreja de Jesus Cristo, a era de ouro. E em uma mensagem, em um estudo, ele escreve: a paz temporária virá, e quando digam a paz e segurança, escreve através de tratados humanos, virá repentina destruição, diz São Paulo em 1 de Tessalonicenses 5, de 1 ao 10. A paz imperecível, permanente, o Elias estará anunciando e estará estabelecendo o Messias, o Cristo ungido, um homem que vai vir ungido com o Espírito Santo, e escreve: nascerá na terra e será um judeu. Em cima disso que ele mesmo tinha escrito: esse é o príncipe de paz, que destruirá o anticristo e estabelecerá o seu reino com o seu capital em Jerusalém, o qual será o reino de Davi restaurado, e no trono de Davi o Messias. Para o judaísmo, para o cristianismo e o Islã, vai ser Jesus vindo, destruindo o anticristo e estabelecendo o seu reino e trazendo paz e felicidade. Tudo isso ele escreveu nesse estudo bíblico. Agora vejam, continua dizendo aí o nosso irmão William: o reino dos gentios viu descendo da cabeça de ouro até chegar aos pés de ferro e barro cozido. Veio descendo. A igreja de Jesus Cristo tem vindo subindo da etapa dos pés até em cima, até chegar à era da cabeça de ouro do reino de Cristo, a era da cabeça, que é a era da pedra angular. Nós vimos, assim, em vários pontos ali, esse tema, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Vamos estar postos em pé, e assim deixamos já conosco nesse tema. Não sei se temos um cântico, podemos cantar um louvor, se tiverem por aí algum louvor
daqui tenha o diretor de canto, José Guillermo, para cantar. Enquanto ele chega, veja essa partezinha aqui. Eu creio que já tínhamos lido em uma ocasião, nessa mensagem Perguntas e Respostas. Tem uma parte aqui que ele fala desse chefe índio. Estava ali em uma das campanhas de oração, ou seja, de atividades, que estava sendo distribuídos cartões de oração, e diz: bom, para que entenda um pouquinho de como ele vem falando e o porquê, diz: eu me lembro de um em Phoenix, Arizona. Billy vai distribuir os cartões de oração. Ele usualmente fica ali de pé e distribui os cartões de oração. Essas pessoas podem correr lá e pegar os cartões de oração. E enquanto as pessoas realmente curadas, ou seja, as pessoas curadas, realmente sãs, tendo dor de cabeça, dor na costa ou algo mal com o seu dedo do pé, eles obtêm os cartões de orações, irmão Rotter. E quando a pega, então é na fila de oração. O único que tem alguém com dor de cabeça, alguém tinha algo mal com o dedo do pé e algo como isso, e ali tinham pessoas sentadas morrendo com câncer e coisas que não entraram na fila de oração. E eu disse: Billy, desce lá e pergunta a essas pessoas o que está acontecendo com elas, e se não tem câncer ou alguma doença horrível ou algo que os matará, não dê a eles esse cartão de oração. A fila de oração consiga essas pessoas que já estão por morrer, se não são ajudadas pelo Senhor, que esses outros esperem, ou seja, aquele que tem dor de cabeça ou algo assim, espere, entrega o cartão de oração àqueles que estão morrendo, doenças terminais. Mas essas pessoas que já estão por morrer, diz: pergunta a eles. E ele disse: bom, tu disseste, apenas pega os cartões e distribui. Era isso que eu estava fazendo. Então, tu estás conseguindo, essa pessoa corre ali antes desses e eles obtêm esses por inválidos e coisas que não pode obtê-las. Muito bem, eu vou fazer, disse Billy. E ele desce. Ali tinha um velho índio, e são bem estranhos. Ele não se sentaria em uma cadeira, dá uma cadeira, mas ele se sentou no chão da tenda. Ele tinha um chapéu, não iria tirar, tinha uma puma ali colocada na parte posterior dele, apenas ali, sentado. Billy se aproximou e ele passou e disse: quer um cartão de oração? Ele falou: o que acontece contigo, chefe? Ele falou: eu, doente. E ele disse: mas o que acontece contigo? E ele falou: eu, doente. E ele falou: mas eu quero saber o que está acontecendo contigo. Ele falou: eu, doente. Isso era tudo que eu podia conseguir dele. E eu disse: muito bem, eu vou estar de volta depois de um tempo. Assim que Billy continuou perguntando às pessoas. E o velho índio se manteve observando aqueles cartões de oração que ficava se escasseando mais e mais. Cada vez que ele tirava do seu bolso, estava um pouquinho mais escassas. Assim que depois de um tempo, o chefe índio, levantando-se, se aproximou e deu uma palmada na costa de Billy para lembrar ele que ele também estava nisso. E ele disse: chefe? E ele falou: chefe, o que está acontecendo contigo? Ele falou, o Billy pôs ele. E ele disse: eu, doente. E ele disse: chefe, bom, tu tem que me falar. Meu pai falou que não desse esse cartão às pessoas que tivesse apenas dor de estômago e dor de cabeça e coisas assim. Dá aos que estão bem doentes. Disse: chefe, como estás doente? Ele falou: eu, doente. Se sentou de novo e antes que os cartões quase que tinham acabado, um par de minutos, ele se manteve observando aqueles cartões, voltou e novamente deu uma palmadinha.
Ele, então Billy, colocou o cartão na mão dele e disse: chefe, escreve aí, eu doente. Entrei na fila de oração e estava orando por ele e disse: chefe, tu crê? E ele disse: isso é correto. E eu disse: bem, crê que Deus vai te curar? E ele disse: isso correto. E eu disse: serás um bom rapaz? E ele falou: isso correto. Como uma semana mais tarde eu encontrei com ele, eu acho que ali estava o irmão Sotman. Foi quando acontecia o serviço de tenda, foi em Fênix. E encontrei ele um pouco mais tarde na semana e disse: chefe, estás bem? E ele disse: isso correto. E eu perguntei: qual é o nome daquele missionário lá, aquele ancião com bigode branco ali para os Apaches? Eu não posso lembrar o nome dele. Bom, ele é um bom sujeito, ancião. A sua esposa foi curada de câncer, você sabe? E ele disse: irmão Branham, isso é tudo que ele pode dizer. Disse: eu ensinei ele a falar. Eu, doente. É a única coisa que ele sabe dizer. Isso correto. Assim que isso é tudo. Você vê? Isso correto, isso certo. Eu enfermo. Alguém me falou que teve alguém que foi convertido uma vez, recebeu o Espírito Santo e ele disse: como vais? E ele já falava melhor. E ele disse: bastante bem e bastante mal. E ele disse: bom, a que tu te referes bastante bem e bastante mal? Ele disse: bom, desde que eu recebi o Espírito Santo, desde que eu recebi, eu estou lendo tal e qual. Ele disse: bom, desde eu recebi o Espírito Santo, disse: há em mim 2 cães, e um deles um cão negro, e um deles um cão branco. E disse: brigam o tempo todo. Disse: eles grunhiam e lutam um com o outro. E ele disse: o cão branco quer que eu faça bem, o cão negro quer que eu faça mal. E disse: bom, chefe, qual deles ganha a luta? E ele disse: isso depende qual chefe alimenta mais. Portanto, creio que isso aqui é uma boa resposta. Vem? Aí só depende a luta do corpo que há em ti. Depende em qual tu abasteças. A que natureza tu abasteças? A natureza carnal, conforme as coisas do mundo, ou a natureza espiritual, conforme as coisas de Deus. Isso o faz. E ele escreve, irmão, ele escreve ali: o cão branco, a natureza espiritual, o espírito teofânico da 6ª dimensão, o cão negro, a natureza carnal, o espírito do mundo da 5ª dimensão. Que ensinamento tão formoso, a qual nós tínhamos lido em uma outra ocasião, mas aqui caiu bem essa partezinha no final, para que tivesse ali. Em frente, José Guilhermo, com o louvor que tenhas aí preparada. Cantemos o Salmo 103. Ruth também está aí? Toma esse tempinho aí. A sua voz também. Mas pode continuar tocando. E assim estamos nessa tranquilidade. Pode continuar tocando piano. E assim que se sente bem, que se sinta bem a sua presença aqui no nosso meio, nos nossos corações, que o Espírito Santo opere em cada alma, em cada coração. É a coluna de fogo, meus irmãos, no meio do seu povo hoje. Creia no Salmo. Bendice alma mía a Jehová.
Amém. Que sejamos cada vez mais e mais rejuvenescidos. Que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.